Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É bom ter a sua companhia para, diante da palavra de Deus, nós rezarmos, escutarmos a voz do Senhor que direciona o nosso caminho, a nossa vida e experimentar os benefícios espirituais, que é esse grande dom da palavra do Senhor. Que hoje eu e você abramos o nosso coração para tudo o que o Senhor quer falar conosco. Para isso, vamos suplicar o dom do Espírito Santo que nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Então pegue a sua Bíblia, o seu caderno, para nós fazermos o nosso estudo bíblico de hoje. O texto é de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. É o texto que hoje nós vamos meditar. 2 Coríntios 4, de 7 a 15. Eu sempre gosto de deixar claro que a tradução que eu estou usando é a tradução da Bíblia da CNBB. Às vezes um termo ou outro vai estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá, o versículo 7. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé a que se refere o que está escrito: eu tive fé e por isso falei, nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Nós temos percebido nesse capítulo 4, de uma forma específica, mas em todo o texto da segunda carta de Coríntios, a gente sabe que o apóstolo Paulo está enfrentando uma realidade de um combate, de uma batalha espiritual. E que batalha espiritual é essa? Ele está enfrentando opositores em Corinto. Então, ele está aqui fundamentando a pregação, mostrando que a pregação dele é sincera, mas mostrando também que tudo aquilo que ele ensina está verdadeiramente vinculado à graça de Deus. Ele tem consciência, nós trazemos esse tesouro em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, é isso que o apóstolo está dizendo. Nós também somos um vaso de barro, trazemos esse tesouro, a graça de Deus. A graça de Deus que vai se manifestando no nosso coração, vai se manifestando nas nossas atitudes, que vai modificando o nosso pensamento, vai nos inserindo dentro do pensamento de Cristo. E aí, algo interessante que nós podemos colher do estudo bíblico de hoje, do texto que nós estamos meditando, é que nós precisamos nos colocar totalmente disponíveis a Deus, acreditando na graça dele. Porque uma tentação que nós trazemos é de achar que aquilo que acontece, aquilo que nós fazemos, é somente a ação nossa. Não, é pura graça de Deus. E Paulo vai mostrar que o ministério
o ministério da pregação, aquilo que ele está desenvolvendo à medida da graça de Deus, traz provações, traz dificuldades. E aqui o foco, a capacidade de entender que todo e qualquer sofrimento, que todo e qualquer sentimento que possa vir, como ele vai destacar, olha, nós somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre nós levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Então, ele tem consciência, e isso precisa ser também vivido por cada um de nós. Nós precisamos ter essa consciência de que as coisas que não acontecem da forma que nós desejaríamos, porque às vezes nós queremos a tranquilidade, a paz, às vezes a gente quer a aceitação, os sofrimentos, as dores, as perseguições, as angústias por causa do reino de Deus, elas fazem parte dessa nossa conformidade a Cristo. E se nós focamos a nossa vida nesse mistério da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor, tudo vai ficando mais compreensível e mais aceitável de ser vivido. Porque é um compartilhamento, é uma experiência de vivência profunda do mistério da salvação. Esse é o sentido, esse é o foco. Eu não sei o que você está vivendo, você que está fazendo esse estudo bíblico, mas é preciso deixar que o coração seja povoado pela confiança. É preciso deixar que a vida seja marcada pela esperança. A esperança que não decepciona. A esperança de que, mesmo que o nosso corpo muitas vezes experimente, a nossa vida experimente as dores da paixão, na conformidade a Cristo, nós sabemos da graça da ressurreição. Paulo vai dizer no versículo 11, com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus. Por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. É essa consciência, povoar a nossa mente com essa fé, com essa segurança de que tudo o que nós vivemos quando nós estamos em Cristo faz parte do processo da nossa salvação. O apóstolo não abandona o ministério diante da dificuldade, o apóstolo não se afasta daquilo que é o chamado de Deus por causa da provação, mas ele vive exatamente aquilo que é necessário que seja vivido. Ele utiliza-se da oração do Salmo 116, um salmo de profunda confiança, para entender cada vez mais o processo. É exatamente isso, o processo da conformidade a Cristo. Hoje, nesse estudo bíblico, o Senhor está nos chamando a focar a nossa vida nesse mistério de salvação. E nunca nos desesperarmos diante dos sofrimentos, das provas, das perseguições, das incompreensões, mas colocar o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente onde deve estar, na mente de Cristo, conformes a Cristo, vivendo com Ele o processo da dor, do sofrimento, na certeza da ressurreição. A nossa esperança precisa estar na certeza da ressurreição. E qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Confiar totalmente no Senhor e de que nele nós temos força e segurança para seguir o caminho da fé, mesmo nas provações e dificuldades, na esperança da ressurreição, da vida eterna. E como aplicar isso na vida? É cultivar essa fé, é rezar com aquilo que a gente vive, é colocar o foco no mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor e ter confiança de que esses vasos de barro que somos nós trazemos um grande tesouro, que é a paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é a salvação. Vivendo dessa forma, na graça de Deus. Nunca, se vier o desespero, a desesperança, renuncie. Se vier o abatimento, olhe para a cruz, fixe nele e você vai receber uma força sobrenatural para seguir em frente. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra do apóstolo Paulo que nos traz consciência de que nós somos um vaso de barro,
somos frágeis, somos limitados, mas nós trazemos um grande tesouro que é a sua paixão, que é a sua morte, a sua ressurreição. E esse grande tesouro de graça que vai nos transformando dia após dia é uma fonte de fortalecimento para nós. É uma segurança, é uma confiança que não nos permite perder o foco. O foco é o Senhor, o foco é a sua vontade, o foco é nós nos conformarmos cada vez mais em Ti, na Tua presença e no mistério da sua vida, daquilo que o Senhor mesmo nos ensina no seu Evangelho, na sua forma de viver e de nos capacitar a ver também como nós devemos viver. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e não nos deixe sucumbir diante das nossas fragilidades, que na presença do Senhor nós encontremos força, graça suficiente para seguirmos em frente na nossa caminhada. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Eu e você precisamos ter essa consciência. Em Cristo nós temos a graça para seguirmos em frente na nossa caminhada. Mesmo que aconteçam intempéries, dificuldades, tribulações, o nosso foco precisa estar nele e principalmente nessa conformidade da nossa vida à vida de Cristo. Eu desejo que Deus abençoe você, a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.